Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Que alegria poder nos encontrar, nos reunir mais uma vez aqui nesse nosso ponto de encontro, nesse canal do YouTube. Hoje, nessa quinta-feira, nesse dia 13 de abril de 2023, nós vivenciamos ainda a oitava da Páscoa, e a liturgia de hoje, então, propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, dos versículos 35 ao 48, que vai nos narrar o seguinte: naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e o lado, e também os pés. Mas eles não... E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco? Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." E então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciadas a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos então aí celebrando essa festa que para nós então é o centro da nossa fé, a ressurreição de Cristo. A morte então não teve a última palavra, mas sim o amor, a graça de Deus que venceu o pecado, que venceu a morte. E assim também nós somos convidados a poder percorrer esse mesmo caminho, esse mesmo itinerário, para podermos também vencer com Cristo a morte, o pecado, que se faz presente na nossa vida, no nosso dia, e ainda mais nos tempos a qual então nós estamos vivenciando. E para poder nos ajudar a poder compreender a ressurreição, a fazer a experiência do ressuscitado, as leituras de hoje então elas nos enriquecem, porque na primeira leitura do livro dos Atos Apóstolos nós temos então a sequência, onde Pedro e João curam aquele coxo, e o coxo não abandona mais eles, e agora as pessoas estão ali pasmadas, porque nunca se viu tamanhas curas, tamanha graça acontecendo, milagres acontecendo, e todos estão pensando que é Pedro e João que fazem isso. Mas, nessa primeira leitura de hoje, eles vão então ser claros acerca de quem realiza essas coisas. Jesus, o Nazaré, aquele que então foi crucificado, mas que Deus o ressuscitou, e ele então continua vivo e presente através da atitude, das ações dos discípulos e discípulas, dos batizados e batizadas no dia de hoje. Então, queridos amados irmãos, podemos perceber que a experiência da ressurreição também, ela está presente em todos os batizados e batizadas, que se dispõem a poder então percorrer esse mesmo caminho, esse mesmo itinerário, que sofrer também, vão passar por tudo isso, mas que a graça e o amor de Deus sempre estarão nos sustentando, nos fortalecendo nessa nossa caminhada, para que nós possamos então continuar a ser testemunhas do ressuscitado. E no mundo onde nós estamos então vivendo, que tudo para eles é somente coisas materiais, concretas, o quão difícil se faz para as pessoas acreditar na ressurreição, que tem como objeto de fé é justamente essa experiência religiosa, a transcendência em algo que está além dessa nossa realidade.
Muitas pessoas, então, se dizem pessoas que são ateus, por quê? Não acreditam em Deus, estão apegados às coisas materiais, a esse plano a qual nós estamos vivenciando, e quem sofre com as consequências disso somos todos nós, até mesmo nós que acreditamos, por quê? Ora, o pecado, ele traz como consequência também, né, situações que vão ferir também o próximo, aqueles que fazem parte de uma sociedade. Por exemplo, nós temos então, né, uma verba destinada para a saúde, as pessoas vão lá e desviam essa verba não chega, e quem sofre com isso? Aquelas pessoas que necessitam do atendimento, né, público no SUS, precisam do exame, de uma medicação. E muitos deles vêm até o óbito, por quê? Porque não tem médico, não tem remédio, não tem tratamento, não tem exame. Então percebe que essa situação a qual nós estamos vivenciando, ela precisa urgentemente de pessoas que sejam testemunhas do ressuscitado, mas não somente com palavras, mas principalmente com atitudes, gestos concretos. É assim que nós vamos então mostrando para as pessoas a grandeza de um Deus, porque nós somos pequenos, somos, né, criaturas pequenas diante da grandeza a qual então Deus ele é diante de nós. E principalmente ele pode ser através também das nossas atitudes. Olha só o que o salmista de hoje nos convida a rezar. O Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. A grandeza de Deus se faz então presente dos pequenos, através dos pequenos, das pequenas coisas, pequenas atitudes, a qual nós vamos então realizando. E aí nós podemos então ir para o evangelho de hoje, que é uma sequência do evangelho de ontem, onde nós então ouvimos os discípulos de Emaús, que agora então vão voltar juntos os discípulos, vão ser testemunhas dizendo que o Senhor apareceu, mas não dá nem tempo e o próprio Cristo se faz presente no meio deles. E ali então, o desejo dele é o que? A paz. É a primeira palavra de Jesus recitada entre os discípulos, a paz esteja convosco. E agora então Jesus vai mostrar para eles que tudo isso que ele passou, que ele sofreu, que ele viveu, era necessário para se cumprir as Escrituras. E assim então, Jesus abre a inteligência para que eles possam compreender a palavra. E muitas vezes nós também precisamos fazer essa experiência, de pedir também ao Senhor que nos dê a graça de podermos então entender a palavra, a Sagrada Escritura, porque muitas vezes ficamos então apegados ao fundamentalismo e deixamos de nos enriquecer com aquilo que está além daquela palavra. Então é preciso também nós pedirmos ao Senhor que nos ajude a compreender a sua palavra, para que possamos fazer a experiência da ressurreição de Cristo na palavra. Mas ele segue então adiante, né, com os discípulos, após então dizer que tudo isso era necessário. Agora então Jesus vai dizer o quê? Olha, vocês agora vão dar continuidade à missão a qual eu apresentei o caminho para vocês. Agora depende somente de vocês, mas vocês não estarão sozinhos. E aí começa então, né, a promessa do Espírito Santo, o Paráclito, aquele que então vem para poder nos santificar, para poder nos iluminar. Porque se nós olharmos então na primeira leitura de hoje, as atitudes de Pedro, se não fosse o Espírito Santo presente na vida de Pedro, ele seria aquele que não entendeu a ressurreição de Cristo, aquele que não entendeu a questão do lava-pés. É esse Pedro que se faria então presente nas Sagradas Escrituras, um Pedro sem atitude, sem ação, sem uma pessoa de coragem. Mas depois de Pentecostes, Pedro muda, ele é um outro. E assim também nós somos convidados a fazer essa mesma experiência, pedir que o Espírito Santo de Deus então, ele nos ajude a poder sair de nós mesmos, nosso comodismo, para sermos pessoas de coragem. Porque é isso que o mundo está precisando. Ora, há quanto tempo nós não temos aí, né, ouvido dizer de pessoas que estão fazendo trabalhos? É claro, alguns sim, né? Mas muitas pessoas, né, que poderiam estar fazendo trabalhos, né,
como testemunho ressuscitado, ajudando as pessoas com obras e tantos outros meios, mas porque a deficiência nos dias de hoje, as pessoas então têm medo, não são pessoas ousadas, não são pessoas de coragem. E nós precisamos então pedir, clamar ao Espírito Santo de Deus que reaviva em nós esse ardor missionário, o zelo não somente pela casa de Deus, mas o zelo pela nossa fidelidade à palavra, com certeza deve nos levar a sair de nós mesmos, a ir adiante, para que assim nós possamos então, meus queridos amados irmãos, já no hoje da nossa história, fazer a experiência do Cristo ressuscitado, vencendo as nossas limitações, as nossas fraquezas, mas, é claro, vida nova, porque a ressurreição de Cristo oferece isso a cada um de nós. Que nós possamos então, meus queridos amados irmãos, pedir ao Senhor, suplicar ao Senhor que nos conceda a graça de podermos então sermos ousados, para que assim o nome de Jesus possa então ser apresentado a tantas pessoas que estão colocando, né, o centro da sua vida nas coisas materiais e por isso então têm sofrido e muitas delas têm até perdido a vida porque perde o sentido da existência e aí muitas pessoas tiram sua própria vida por perder aquilo que é fundamental na vida de cada um de nós, a compreensão de que Deus é o nosso tudo. Mas para isso precisamos ter coragem porque é remar contra a maré a qual nós estamos inseridos. Mas Deus está no barco, Ele rema conosco, Ele nos ajuda a vencer as tempestades que vão, porventura, surgir em nossa vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui nesse nosso canal, e peço a você que me ajude a compartilhar esse canal, a divulgar esse canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Vamos então interagir também através do nosso canal e vamos pedir também a bênção de Deus para que venha sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Luzia e Santo Expedito, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se for assim nos permitir. Espero por você. Até lá.